Boa noite a todos. Estamos aqui neste sábado com muita gratidão a Deus, tanto pela chuva que cai lá fora, diminuindo um pouco o calor, quanto por esta oportunidade de estarmos aqui em nome do Centro Espírita Irmã Sheila para mais uma reunião virtual. Lembrando a todos os irmãos que logo após a palestra teremos o passe virtual e a magnetização das águas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem, Pai, a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, o Espírito a verdade, a criança o guia, o órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento, há de subir até vós como um grito de reconhecimento e de amor. E assim como Moisés sobre a montanha, nós também vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte ser dignos de alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé, dá-nos a razão. Dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde vai refletir a vossa pura e santa imagem. Deus de amor e bondade, sabemos que é a fonte inesgotável de todo amor, de toda luz, de todo conhecimento, de todas as energias necessárias. Então rogamos nesse momento, Senhor, que todas essas energias possam envolver esse nosso planeta tão sofrido nesse momento de provação por que estamos passando. E a Ti, Mestre Jesus, esse verbo divino que vieste até a terra e nos exemplificaste todo o Teu Evangelho de justiça, amor e caridade. Pedimos que permita aos bons espíritos tarefeiros do bem que possa levar essas energias benfazejas a todos os lares desses irmãos que estão em agonia nesse momento, a todos os hospitais, nas UTIs, a todos os irmãos que estão nas cadeias, a todos os irmãos que estão pelas ruas. Enfim, Senhor, sabemos que és o remédio que cura todos os males. Então, Senhor, que todos os irmãos sejam amparados sob a Tua luz, conforme o merecimento, as necessidades e os anseios de cada um. E ainda rogamos, Senhor, a permissão de Irmã Sheila, diretora espiritual desta Casa Bendita de Oração, a permissão para iniciar a reunião do amor da noite com o hino a Matilde. Que assim seja. Reunidos em nome do Senhor,
noite para praticar o bem. Meus irmãos, para a nossa reflexão do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a lição 76, As Testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizados do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupações e amor. Meus irmãos, é com muita alegria que nós passamos a palavra à nossa irmã Gilma, que vai nos brindar com a exposição evangélica programada para a noite de hoje, rogando a todos vibrações de paz, de harmonia, de ternura, e a Jesus rogamos ampará-la e envolvê-la sob o seu manto de luz nesta missão tão importante para o nosso aprendizado. Boa noite, amigos. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui para discutirmos um pouco sobre os ensinamentos de Cristo e a codificação bendita de nosso querido Allan Kardec. O tema de hoje será Anjo da Guarda, que desde criança ouvimos falar tanto, né? Mas estudamos muito pouco sobre ele normalmente. Então, sobre o anjo da guarda, normalmente nós nos lembramos dele quando estamos passando por algum apuro. Aí a gente lembra de pedir socorro a Deus, ao anjo da guarda, aos espíritos protetores. Mas o que são esses espíritos protetores, né? Quem são esses que nos rodeiam? No Livro dos Espíritos, no capítulo 9, pergunta 488, os espíritos nos esclarecem que tanto parentes como amigos nossos de outras vidas, que a gente vai criando laços de simpatia, de amor, muitas vezes se dispõem a nos ajudar em nossas encarnações como espíritos protetores. E há alguns, na pergunta 489, que inclusive se ligam a um determinado espírito particularmente, para protegê-lo, para guiá-lo, para auxiliá-lo durante a encarnação. Na sequência, Kardec pergunta, então, o que devemos entender por anjo guardião? E a resposta é o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada, ou seja, o nosso anjo guardião, ele está numa situação de elevação espiritual superior à nossa. Não significa que ele já seja um espírito puro,
mas ele está em condições, ele tem preparação para nos ajudar, para nos auxiliar, para assumir essa missão. Qual é essa missão? Assim como o pai tem a missão de proteger os filhos, de guiá-los no bom caminho, os nossos anjos guardiões também assumem essa missão de nos ajudar, de nos proteger durante a nossa encarnação. Qual é uma grande diferença entre o pai e o anjo guardião? Enquanto pais, nós sofremos muito com as doenças físicas, com as dificuldades físicas de nossos filhos, como com as dificuldades espirituais. Os espíritos protetores se preocupam mais com a moral, com o sofrimento moral, com o espírito, porque sabem que as dificuldades, as doenças que nos advêm durante a encarnação são ferramentas, às vezes são úteis para o nosso desenvolvimento, para provação, para resgate de alguma dívida de outra encarnação, ou às vezes até criado por nós mesmos essa encarnação, mas que então temos necessidade de passar por aprendizado. Mas eles sempre possuem o objetivo, o desejo, a dedicação de nos levantar os ânimos nessas provas, de nos dar sustentação, de nos ajudar a criar equilíbrio. E o espírito protetor, ele se dedica desde o nascimento, a resposta vai muito mais além, né? Desde o nascimento até a morte, muitas vezes depois do desencarne, acompanhando ali todo o processo de desligamento do espírito do corpo, e depois também na sua inclusão no plano espiritual, nessa nova forma de vida. E às vezes também por várias outras encarnações. Então não é algo que seja aleatório. Deus não escolhe um espírito aleatoriamente para ser o nosso anjo guardião, somente porque já possui um certo nível de moralidade, de espiritualidade superior a nós. Mas esses espíritos, eles possuem o direito de escolha, quem vai ser seu tutelado. Então, normalmente, são pessoas que foram ligadas a nós em outras encarnações, ou espíritos benfeitores que querem nos ajudar, mas que possuem afinidade conosco. E eles não se dedicam apenas a um espírito encarnado. Eles podem estar ligados a vários. Então, o que vai ocorrer é que ele vai precisar compartilhar a sua disposição de tempo com aqueles tutelados. Mas a gente não precisa de um espírito guardião o tempo todo conosco, 100%. Nós precisamos deles, sim, e estão conosco a todo momento em que precisamos. Mas pode acontecer de um espírito protetor abandonar seu protegido? Ou até mesmo abandonar a missão? Em primeiro lugar, devemos entender que as leis divinas são imutáveis, mas a forma da aplicação das leis divinas são flexíveis. Essas formas podem, de repente, requerer desse espírito que está tutelando um encarnado assumir alguma outra missão. Ele não vai ficar desamparado. Outro espírito vai assumir aquela posição. E ele, enquanto protegendo, ele jamais abandona o espírito que está sendo protegido. Ele pode se afastar, porque a conexão nossa com nossos anjos guardiões dependem principalmente de nossa sintonia com eles. Se nós começamos a dar espaço aos espíritos inferiores, a influenciação desses espíritos inferiores, eles acabam se afastando, porque eles respeitam, em primeiro lugar, assim como Deus, assim como Jesus respeitou, eles respeitam o nosso livre-arbítrio.
Então, se nós tapamos os ouvidos, se nós não procuramos escutar os seus conselhos, eles não vão ficar ali ao nosso lado, simplesmente assistindo às nossas ações. Mas eles não deixam de lutar contra os espíritos maléficos, porque eles possuem poder para isso, só que eles não utilizam por respeito ao nosso livre-arbítrio. Mas a partir do momento em que pedimos socorro, eles vêm a nos ajudar, a nos proteger, a nos dar forças contra essas influências do mal. Na pergunta 495, tem uma orientação de Santo Agostinho que comenta sobre a importância dessa missão do anjo guardião. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter de sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar, amparar, ajudar? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Então, por amor a Deus, por simpatia a nós, eles estão sempre prontos e dispostos. Não importa onde estejamos. Não importa a nossa condição moral. Eles estão sempre prontos. Podem estar um pouco afastados, como a gente viu na outra pergunta, porém a conexão é automática quando nós entramos em sintonia com eles. Então, se nós conhecêssemos essa verdade, nós contaríamos racionalmente, não só intuitivamente, com essa ajuda de nosso anjo da guarda, nos ajudando em nossos momentos difíceis, nossos momentos de queda, de provação, de expiação, e nos livrando das más influências, dos maus espíritos, nos livrando inclusive de nossas más tendências, nos ajudando a nos conhecer melhor. Mais à frente a gente vai ver como. No Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas, tem uma explicação sobre a oração aos anjos guardiões e espíritos protetores. Deus, em o nosso anjo guardião, ou seja, o nosso espírito protetor, nos deu um guia principal e superior. E nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Aí aqui a gente fica analisando essa afirmativa, que ele é um guia principal e superior. E aqui na Terra, né, fazendo uma analogia bem simplória, eu gosto muito de comparar os anjos guardiões a gerentes de projeto. Então, eles conhecem os nossos projetos de vida. Eles conhecem o nosso plano reencarnatório. Eles conhecem as nossas maiores dificuldades e também as nossas maiores fortalezas. Então, eles estão ali sempre acompanhando como estamos executando o que nós nos propusemos a executar durante a nossa encarnação. E sempre nos dando as orientações, os conselhos, os auxílios nos momentos certos. De forma que possamos melhor caminhar com mais tranquilidade, com mais firmeza nesse caminho traçado. E os demais espíritos protetores, nossos familiares que se foram antes de nós e que possuam condições de nos ajudar, eles também podem nos ajudar. Mas eles estão sob um comando maior. O nosso anjo guardião está no controle maior. E aí, eu acho muito interessante, no Evangelho segundo o Espiritismo, não esquecerem de nos ensinar uma prece aos anjos guardiões e espíritos protetores. E nos explicar o que é que precisamos pedir a eles. Nós podemos pedir a eles que vivam alguma experiência por nós? Não tem como. Nós podemos pedir a eles que se façam encarnados aqui presentes para nos
ajudar a executar uma determinada tarefa, seja ela uma missão, ou seja ela uma prova, não tem como. Mas nós podemos e devemos sempre solicitar o auxílio deles, a orientação e a intercessão junto a Deus. Orando, nós estamos entrando em conexão com eles. E a intercessão, a oração por intercessão, a intercessão dos espíritos desencarnados, ela é vastamente ilustrada nas obras de André Luiz, mostrando o quão importante é nós termos esses amigos, esses vínculos a nos ajudar, principalmente nos nossos momentos de maior dificuldade. E pedir também a eles que nos deem força, que nos deem discernimento, que ajude com que nossas mentes trabalhem de uma forma harmoniosa para distinguirmos o bem e o mal e resistirmos às más sugestões, às nossas más tendências. No livro Os Missionários da Luz, no capítulo 6, tem uma passagem intitulada A Oração, em que um rapaz casado, ele está em bastante desarmonia, porque ele tem o pensamento muito ligado ao sexo, ele não consegue, ele inclusive está tentando vencer essa tendência, mas não está conseguindo, e com isso ele não só carrega consigo alguns espíritos que a ele se juntaram por sintonia nos ambientes que ele frequenta, como também começou a gerar no perispírito doenças pelo vampirismo das bactérias, de micro-organismos que vão acoplando ao nosso perispírito para depois se apresentar em forma de doença. E André Luiz foi convidado a acompanhar esse rapaz até o seu lar. E foi impressionante a situação de que os espíritos que o acompanhavam não conseguiram adentrar o lar dele, porque a esposa dele vivia em oração, mantinha o ambiente do lar harmonizado. Então havia uma barreira em torno do lar deles. Apesar do espírito doente do esposo, a esposa, com suas vibrações de energia, ela conseguia proteger o seu lar. E esses espíritos, então, não adentraram. Mas aqueles micro-organismos acompanharam ele, porque estavam no seu perispírito. E ele chegou, encontrou a esposa dormindo, mas, na verdade, ela estava em desdobramento. E quando ele deitou, ela aplicou passes, orando, solicitando o auxílio do alto para ajudar o marido na harmonização do seu corpo, na harmonização do seu perispírito. E aí ele dorme tranquilo. Ele não se livrou desses micro-organismos, dessas bactérias, mas vai melhorando aos poucos. E vai depender dele a efetivação da cura, da melhora, a partir do momento em que ele, ao despertar, ou até mesmo durante o sono, ele se conecte com o bem. Ele procura evitar essas más tendências. Então, a oração é poderosíssima. Nesse livro, Alexandre, que é o orientador de André Luiz, fala que é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Mais eficiente antídoto. Então, não adianta irmos à casa espírita ou ficarmos orando palavras apenas sem ter o sentimento conectado. A gente precisa ter essa sintonia, essa fé, essa confiança na espiritualidade maior e vivermos de acordo. Orarmos com sinceridade, com real desejo de melhoria. Assim a gente mobiliza essas energias a nosso favor. E nos coloca em contato com as fontes superiores. E quem são essas fontes superiores? Quem está incluído nessas fontes superiores? Está incluído nessas fontes superiores
os nossos espíritos protetores. Então, na continuação da pergunta 595 do Livro dos Espíritos, há uma observação muito interessante, que é por que nós estaríamos espantados ou não acreditar que com um simples pensamento, com uma simples oração, a gente consiga trazer para juntos de nós espíritos de luz, que estão muitas vezes até mesmo habitando outros mundos, que não a Terra. Não estão nas colônias em torno da Terra, mas em mundos distantes. Então, o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, ele não precisa estar aqui caminhando com a gente na Terra, ao nosso lado, literalmente. Por quê? Porque a distância entre os mundos é quase um nada. Então, aqui explica-se que, como o ar é para nós a transmissão do som, o pensamento, através do fluido universal, ele é até mais veloz que o som. Então, o nosso pensamento consegue chegar a mundos superiores, clamando, solicitando o auxílio desses espíritos protetores, numa velocidade instantânea. E eles, em contrapartida, conseguem estar também ao nosso lado de forma instantânea. Então, Santo Agostinho, nas orientações nessa pergunta 595, ele fala, olha, não fiquem preocupados em ficar nos incomodando com as perguntas. Agora, que perguntas são essas? Não são perguntas de pura curiosidade, né? São perguntas de como me melhorar, como agir nessa situação da melhor forma possível, como seguir os ensinamentos de Cristo nessa situação de dificuldade que eu estou vivendo. Então, ao contrário da gente achar que a gente é tão imperfeito, que somos tão não merecedores da misericórdia divina, que o nosso clamor, muitas vezes a gente fala, nossa, eu não posso ficar rezando tanto, pedindo tanto, porque eu estou incomodando os espíritos. Não, ele está dizendo aqui, procurai sempre essa relação conosco. E assim sereis mais fortes e mais felizes. Lembrando também, carta de Paulo, né, apóstolo, dizendo, orar sem cessar. Esse orar sem cessar nos ajuda a estar constantemente em conexão com esses espíritos. E esse orar sem cessar não significa também estarmos sempre verbalizando uma oração ou mentalizando uma oração. O nosso trabalho sendo realizado com amor, com dedicação, seja ele qual for, com respeito ao próximo, com honestidade, ele também é uma forma de oração, ele também é uma forma de estarmos em conexão com o nosso anjo da guarda, com nossos espíritos protetores. E aí vem, no Evangelho segundo o Espiritismo, um resumo, né, sobre a questão da prece da hora de dormir. Então, enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, então, enquanto o nosso corpo descansa, enquanto o nosso corpo se realimenta de energia, o nosso espírito vive uma experiência parecida com a morte. É uma experiência de desdobramento, em que ele consegue sair do corpo, mantendo a ligação, claro, com o corpo, porque não há esse rompimento é apenas no desencarne, mas ele consegue, então, visitar outros lugares, inclusive outros mundos. E aí, nessas visitas, nesses desdobramentos, seja a gente indo, ou sejam esses espíritos protetores, nosso anjo da guarda vindo, nós conseguimos nos aconselhar com eles. E aí, quando muitas vezes a gente acorda e fala, nossa, acordei com uma ideia na cabeça. Muitas vezes essas ideias foram sugeridas durante esse período de desdobramento, esse período de sono. E se estamos bem sintonizados, nós vamos estar em contato com os bons espíritos. Se estamos sintonizados no desequilíbrio,
nós vamos estar em contato com os espíritos desequilibrados. Então, a grande importância da oração, a grande importância da oração aos nossos anjos da guarda e a oração antes de dormir. Durante a noite, André Luiz nos explica que há uma maior facilidade da espiritualidade se conectar conosco, porque nós não estamos justamente no que fala aqui, na atividade da vigília. Então, o nosso pensamento não está voltado às nossas atividades do dia a dia. Então, com isso, é mais fácil acessar o nosso espírito. E a verdade se aplica também com o outro lado. É mais fácil também os espíritos obsessores nos acessarem. É muito importante nos prepararmos para o sono. É muito importante preparar o nosso lar para esse momento de repouso também, a fim de que possamos proteger não só o nosso espírito, como também o nosso corpo, enquanto está em repouso. E a prece sugerida no Evangelho segundo o Espiritismo, para a hora de dormir, é muito simples. Ela consiste de 3 frases apenas, mas são frases profundas e que, se a gente diz com sinceridade, elas valem mais que 1000 palavras, mais que 1000 rogativas. Ela é simples, fácil de ensinar às crianças, aos nossos filhos, fácil de memorizar. E se não conseguimos memorizar as palavras, de que importa? O importante é a gente memorizar o sentido. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Meu espírito estará liberto do corpo por alguns instantes. E eu vou estar em maior contato com o mundo espiritual. Seja ele com espíritos bons, seja com espíritos ainda também necessitados de melhoramento. Então, nós pedimos, venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Então, ajuda que nesse desdobramento, meu espírito esteja envolvido pelos meus espíritos protetores, pelos meus amigos espirituais, pelo meu anjo da guarda. E o meu anjo guardião, que está sempre ali disposto a me ajudar, que está sempre disposto a me orientar, que ele nos ajude, que quando despertarmos, quando entrarmos novamente em vigília, que consigamos manter dentro de nós, dentro de nosso sentimento, aqueles conselhos, as orientações, as experiências benéficas que vivemos durante o período de sono. Então, faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão deste convívio. Muito obrigada pela atenção de todos na discussão deste tema, tão infantil às vezes, mas de uma seriedade muito grande. A nossa encarnação é um projeto muito sério. Tudo que fazemos aqui é em prol dessa missão, desse resgate, dessa provação que nós combinamos anteriormente no plano espiritual. Então, como diz Emmanuel e Divaldo, nossa vida é consentida. Então, tudo que passamos aqui foi consentido anteriormente, ou nós estamos criando, há sofrimentos que são criados por nós desnecessariamente. Citando novamente o livro Missionários da Luz. No capítulo seguinte, aquele da oração, tem uma passagem de um senhor que está em processo de desencarnação por doença criada pelos seus próprios pensamentos. Então, lembremos sempre de vigiar, de orar, de nos conectar com esse ser superior, benfeitor, caridoso, que está disposto a nos auxiliar a todo momento,
mesmo quando não nos sentimos merecedores da sua atenção. Muito obrigada a todos, muita paz. Os irmãos presentes a essa reunião virtual da Casa de Sheila, vamos agradecer a nossa irmã Gilma pela belíssima exposição da noite, em que nos trouxe os esclarecimentos necessários a respeito do Evangelho de Jesus. E peçamos ao Mestre Maior que continue a envolvendo sob o seu manto protetor, a fim de que essa irmã traga sempre, com a intuição necessária, essas lições maravilhosas do seu Evangelho de amor. Então, neste momento, meus irmãos, eu conclamo a todos para que sentem-se confortavelmente em suas cadeiras, em suas poltronas, aonde estiverem, bem relaxados, a fim de que o contato com o mundo espiritual seja mais efetivo. E para que esse mistério se suceda, vamos fazer um rápido exercício respiratório, inspirando o oxigênio pelas nossas narinas lentamente e expirando pela boca. Mais uma vez, inspirando e expirando. E agora, meus irmãos, estamos em um estado mental que é favorecido para entrarmos em contato com a equipe espiritual que nos assiste, os mentores da Casa de Sheila, que estão sempre presentes nas nossas reuniões, atendendo às nossas rogativas, os nossos pedidos. E o que pedimos neste momento é que o Mestre Jesus, que disse que aonde estivesse uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, que ele ali estaria, com a fé nessas palavras do Mestre, acreditamos que ele esteja entre nós, rodeado de sua equipe espiritual, acompanhados da irmã Sheila, que está sempre presente nas nossas reuniões. E por isso, meus irmãos, mentalizando na nossa tela mental a figura meiga de Jesus, que lá do seu trono de glória, emitindo luzes, energias positivas dos mais variados matizes, energias em que prevalecem as cores azuladas e esverdeadas, e são jorradas em direção a cada um de nós e vão penetrando pelo nosso chakra coronário, o nosso centro de força que se encontra no alto das nossas cabeças. Sentimos que essas energias, penetrando lentamente, vai fluindo para os demais centros de força. E nessa fluência, vai envolvendo os nossos órgãos, a saber, os nossos cérebros, os órgãos da visão, da fala, os órgãos da audição, da nossa garganta, os nossos pulmões. Pedimos em especial nesse momento para os nossos pulmões, para que eles sejam envolvidos por uma couraça protetora, a fim de que energias negativas não interfiram no funcionamento normal desses órgãos. E a energia vai fluindo em direção aos nossos corações,
nosso pâncreas, baço, o nosso estômago, o nosso fígado e vesícula, os nossos intestinos, os nossos rins, bexiga e demais órgãos do centro básico. E à medida que a energia vai fluindo, envolve também toda a nossa pele, da cabeça aos pés, a nossa ossatura, energizando todo o nosso campo energético. E neste momento que essa luz invadiu todo o nosso ser, sentimos uma imensa sensação de paz, imensa sensação de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Mestre amado Jesus, nós somos agradecidos por este momento. Mas também queremos pedir, Senhor, a benefício de irmãos outros, que são aqueles que são os nossos queridos familiares, nossos amigos, quer sejam encarnados ou desencarnados. Aqueles cujos nomes nós listamos nos nossos livros de oração. Pedimos aos irmãos que mentalizem o frontal de cada um desses irmãos neste momento, a fim de que a equipe espiritual de Sheila, seguindo a linha magnética dos nossos pensamentos até esses irmãos, vão até eles aonde estiverem e vão envolvendo cada um com a luz maior do Mestre Jesus, a luz da cura, do equilíbrio, da harmonia e da paz, que vai penetrando também em todo o equipe físico e espiritual desses irmãos. E não nos esquecemos também, Senhor, daqueles que estão nas nossas relações de desencarnados. Estejam eles onde estiverem, recebam também o impacto dessas vibrações positivas. E essas energias, vosso Senhor, possam fazer com que esses irmãos continuem o caminho evolutivo, agora do lado de lá. E assim, Senhor, mais uma vez nos agradecemos. Mas antes queremos pedir que permita aos irmãos da equipe espiritual de Sheila, para que, seguindo a linha magnética dos pensamentos de cada irmão, indo às suas residências, possam magnetizar as águas que já foram previamente colocadas por esses irmãos em suas mesas, em suas cabeceiras, estejam nos copos ou nas garrafas, e elas se transformam em elemento medicamentoso, e cada qual que delas fizer uso com fé, sintam o renovar dessas suas energias. Muito obrigado, Senhor, por este momento de convívio com as forças positivas do bem e do amor. E que assim seja, encerramos este momento. Mestre amado Jesus, queremos vos agradecer por tudo quanto recebemos na noite de hoje. E também por tudo quanto recebemos nas noites anteriores. E pelo que receberemos nos dias que se seguirão. Pedimos, Senhor, que nos dê a fé, a confiança, para prosseguirmos na nossa jornada evolutiva. Consoante o momento de pandemia que vivemos, rogamos que os nossos canais intuitivos sejam aumentados e dilatados,
a fim de que os nossos amigos espirituais, em se aproximando de nós, possam sussurrar aos nossos ouvidos as atitudes, as decisões corretas no campo do bem, a fim de que possamos atravessar esse momento com muita paz e muita confiança. E assim, Senhor, nós os agradecemos por tudo e queremos encerrar essa atividade desta noite, rogando que a vossa paz esteja agora e sempre em nossos corações. E que assim seja.